E aí, meus manos de boa, estamos começando aqui mais um vídeo no canal e o tema do vídeo de hoje é 3 sinais de que ela está apenas te usando. Primeiramente, é interessante a gente saber que esse vídeo é direcionado para pessoas ou para homens, né, que querem se relacionar ou estão se relacionando, mas que estão com um certo tipo de pé atrás, tá ligado? Com relação ao seu relacionamento, com relação a entrar ou não em algum relacionamento. Então eu coloquei aqui os 3 principais pontos que vão revelar ou dar uma pista de que ela não é uma mulher boa para se relacionar, no caso que ela só está te usando. O primeiro ponto, que é um ponto muito relevante, né, com relação a isso, é o ponto de ela só entra em contato com você quando precisa de algo. É interessante isso porque socialmente sempre foi muito mais influenciado o lado feminino a ter esse certo tipo de comportamento. Ou seja, geralmente um homem que procura muito outras pessoas por precisar de algo, esses caras tendem a ser isolados socialmente. Ou seja, se você tem algum amigo ou algum conhecido que sempre que ele tá indo atrás de você é para pedir algo, é para, sei lá, procurar algum favor ou pedir dinheiro ou algum tipo de ajuda, geralmente esse cara ele vai ser socialmente excluído por conta dessa pressão, né, social do homem ser o provedor, pelo menos de si mesmo e da sua prole, né, e da sua mulher, enfim, ser o provedor de um grupo social, enquanto que a mulher socialmente sempre foi muito mais influenciada a essa questão de pedir, de tomar, de conseguir de uma maneira mais indireta aquele certo tipo de acesso. E óbvio, né, que o que eu estou falando aqui não é que a mina pediu uma vez alguma coisa a você, ela é totalmente descartável para algum tipo de relacionamento. Não, o ponto central que você deve observar é se, na maioria das vezes que ela procura um certo tipo de contato com você, é para pedir algo, pedir favor, pedir dinheiro, ajuda, ou qualquer coisa do tipo, para tirar você, para tirar ela do prego, né? Então, analise esse tipo de comportamento e exclua mais rapidamente que você conseguir. Não são mulheres, né, mas também homens. Só que o foco do vídeo aqui é falando sobre relacionamento íntimo, né, sexual, então vai ser sobre mulheres. Quando ela tem esse comportamento de só ir atrás de você quando precisa de alguma coisa, né, de algum recurso, isso expressa que ela não tem um interesse genuíno por você. Porque quando você tem um interesse genuíno em algo, o que acontece é que você acaba valorizando vários tipos de experiência com aquela pessoa. Ou seja, se você tem um amigo e essa amizade já tem 2, 3, 5, 10, 20 anos de amizade, é interessante perceber que quando existe uma conversa, né, entre essas duas pessoas, essa conversa geralmente ela é recíproca, no sentido de um fala, o outro escuta, depois o outro fala, o outro escuta. Geralmente, quando você tem um interesse genuíno por alguém, você tende, né, a presentear essa pessoa, você tende a se importar com essa pessoa, você tende a ter comportamentos direcionados de uma maneira voluntária para outra pessoa. Ou seja, se você tem algum amigo que gosta de artes marciais e você tem um conhecimento de artes marciais, você naturalmente vai investir nesse seu amigo, ensinando ele algumas técnicas básicas, ensinando ele a dar chute, a dar soco, tá ligado? Então, o ponto chave dessa primeira característica, né, é que quando a mulher não tem um interesse genuíno, a maioria das conversas vai sempre ser em torno dela própria, né? E dos problemas delas, das situações delas. Ou seja, ela não vai demonstrar, ela acaba não demonstrando o interesse em saber sobre você, o interesse em tentar resolver os seus problemas, interesse em entender como você se sente, tá ligado? Quando existe um interesse genuíno, você vai sentir essas coisas, você vai sentir que a pessoa deseja te ajudar com relação aos seus problemas, deseja saber sobre você, deseja te auxiliar, né, no seu emocional, entender o que você pensa sobre as coisas. Então, se ela faz esse comportamento de ser o centro, na maioria das vezes, e toda vez que ela quer
alguma proximidade de você é para conseguir algo, é para conseguir algum recurso, algum favor, isso demonstra muito fortemente que essa mulher não é ideal para se relacionar e nem para entrar, né, em nenhum relacionamento sério. Ou seja, ela apenas está te usando para conseguir algo que você pode fornecer a ela. O segundo ponto é que ela evita compromissos, né, ou evita algo mais sério. Geralmente, a tendência maior quando a mulher é realmente atraída por você ou quando a mulher valoriza muito você, ela quem vai querer ter algo a mais, tá ligado? Ela quem vai procurar compromisso. Porque quando você e uma mina tem um certo tipo de elo, um certo tipo de compromisso, a tendência é você investir mais. Porque você quem tem um instinto muito mais provedor e ela tem um instinto realmente de conseguir as coisas, né, das pessoas que estão próximos dela. Então, se ela evita sair com você, se ela evita conhecer os seus amigos, evita conhecer a sua família, né? Ou então, se ela sempre evita estar com você em situações que tem um teor mais sério, isso demonstra, né, que ela não quer ter um investimento emocional em você, que ela não quer ter uma ligação emocional com você. E isso, né, eu nem preciso explicar. Uma pessoa que foge de um contato emocional com você, principalmente quando se fala sobre relacionamento íntimo, né, e sexual, isso é um péssimo sinal. Isso demonstra que você não é uma prioridade, né? Na verdade, você acaba sendo até descartável na vida dessa pessoa, porque amigos de verdade, eles já aceitam um certo tipo de investimento emocional, tá ligado? Se você tem companhias masculinas, né? Se você tem amigos homens, você percebe que em ambientes onde você tá dividindo espaço com outros caras, esses outros caras vão tender a fazer piada, esses outros caras vão tender a dar dicas pra você, tá ligado? Esses outros caras vão tender a ouvir as suas histórias e tentar falar pra você formas de resolver o seu problema. Isso já é um tipo de investimento emocional, né? Mesmo que suave. Então, se ela evita de toda forma estar em situações que tem esse teor mais sério, isso quer dizer que ela está fugindo emocionalmente de você. E se ela está fugindo emocionalmente de você, você não é uma prioridade para ela. Então, pessoas que ela não vê como prioridade, ela geralmente vai desmarcar situações de encontro, tá ligado? Ela vai tender sempre a querer se afastar, dando desculpas, né? Ela vai sempre parecer que não está interessado no que você pede ou no que você está oferecendo, tá ligado? Se você percebe que ela não dá valor ao seu tempo, né? Não dá importância ao seu tempo, principalmente esse tempo que vocês dois querem ficar juntos, no caso só você, né, que nessa situação onde ela não quer se investir emocionalmente e ela não te acha como uma prioridade, na verdade é só você que considera ela uma prioridade e você quem deseja ter essa conexão mais emocional. Então, isso é um sinal muito forte de que ela está apenas te usando, que é justamente esse momento que ela não te vê como prioridade e ela vai ter comportamentos simplesmente, ela só vai aceitar, né, certos comportamentos simplesmente quando ela perceber que ela vai ganhar algo. E sem contar que não tem como você querer algo romântico, né, ou algum relacionamento se essa pessoa não está aberta emocionalmente a você, tá ligado? Basicamente, essa ligação emocional ela é uma das mais fortes que nós seres humanos temos. Existe uma conexão sexual também que é muito forte, mas hoje em dia, né, se tem essa cultura muito forte do sexo casual, então esse elo sexual está ficando cada vez mais fraco, enquanto que esse elo emocional ele está sendo cada vez mais valorizado por conta da sua raridade. E mulheres, né, elas só se predispõem a se abrir emocionalmente se ela identifica que aquele homem tem um grande valor biológico, social e psicológico para ela. Então, é melhor você sair correndo desse relacionamento se ela não quer, de forma nenhuma, investir emocionalmente ou se conectar emocionalmente a você. Isso é um péssimo sinal e é um sinal de que ela simplesmente vai querer tirar recursos de você sem querer te devolver nada. E o último ponto, e um dos mais poderosos, né, para identificar essa questão de que você está simplesmente sendo usado, está sendo feito de gato e sapato, é que ela usa chantagens emocionais. Se ela costuma manipular seus sentimentos, né, para conseguir
fazer com que você faça algo que ela quer. E não importa esse tipo de manipulação que ela usa. Muitas vezes ela vai tentar fazer você se sentir culpado, ou então ela vai fazer com que você se sinta obrigado a atender algumas dos seus pedidos ou das suas demandas, tá ligado? Se ela faz esse tipo de chantagem emocional, se ela tende a fazer birra, se ela tende a ficar acusando você como o principal responsável por deixar ela triste, ou o principal responsável por atender os seus pedidos, as suas demandas, isso é um sinal muito forte de que ela está querendo usar o seu emocional para simplesmente te tornar um escravo. Então, essa capacidade delas usarem chantagem emocional demonstra que ela não quer se relacionar emocionalmente com você, tá ligado? Mas ela quer que você se prenda emocionalmente a ela. E existem muitas pessoas que fazem isso, tá ligado? Não são só mulheres. Mas existe realmente uma tendência a mulher usar mais isso por conta da permissão, né, social que elas têm para fazer isso, por conta de toda aquela mitologia, né, de que mulher é 100% emocional, de que mulher não tem lógica. Isso é uma meia verdade, tá ligado? Quando a mulher precisa de lógica para ganhar algo, ela usa lógica. Quando ela percebe que o campo emocional é muito melhor para ela conquistar as coisas, ela vai pelo emocional, que é justamente o que ela vai fazer aqui, que são chantagens emocionais. Ela vai obrigar você, de alguma forma, a fazer o que ela quer. Que pode ser, sei lá, fingir choro, sei lá, enfim, diversas coisas, né? Tentar acabar com sua reputação. Tudo isso é um tipo de chantagem emocional que vai acabar te manipulando se você não sair desse relacionamento. E um sinal básico para você identificar também que você está sendo uma vítima emocional dessa mulher, né? Que você está sendo usado, é que você vai tender a sentir um esgotamento emocional. Quando existe esse peso muito forte direcionado a um dos dois elos, né, do relacionamento, essa pessoa, esse elo que está sendo sobrecarregado, ela vai se sentir muito esgotada emocionalmente, tá ligado? E isso não é o que deve acontecer nos relacionamentos. Relacionamento é para ser uma via de mão dupla, onde os dois ganham, tá ligado? Então, se você acaba se sentindo drenado emocionalmente e você repara que você está sempre investindo mais do que recebendo, saiba que você está sendo usado por essa pessoa. Porque justamente quanto melhor são os relacionamentos e a qualidade dos relacionamentos que você tem, mais vai ter uma tendência aos dois ganharem questões que são interessantes. Ou seja, nenhum cara vai achar ruim chamar uma mina para sair, nenhum cara vai achar ruim namorar uma mina que entrega as coisas que ele deseja. Ou seja, se a mina demonstra ser fiel, se a mina dá sexo ao cara, o cara não vai estar nem aí se ele vai estar pagando a janta, se vai estar pagando almoço, tá ligado? Porque é uma via de mão dupla, os dois estão ganhando, né? E os dois têm desejos diferentes, então vai ter uma troca ali, muito difícil de medir, né, na verdade, mas você vai sentir se está valendo a pena ou não, justamente devido a esse peso emocional que você vai sentir se você estiver sendo um refém emocional dessa mulher. E o último ponto, que está relacionado ainda a essa terceira característica, né, de chantagem emocional, é que ela vai tender a flertar ou manter outros caras por perto. Como eu falei, se você deseja entrar em um relacionamento, essa é a pior forma de você entrar. Se você, antes de entrar no relacionamento, ela já está tendo esse comportamento de flertar com outros caras e sempre manter outros caras por perto, isso é um indicador de que ela simplesmente está te usando como uma opção e não como a melhor opção. Porque geralmente, né, se ela não demonstra interesse, que já está relacionado à primeira lá, se ela evita ter comportamentos que têm um teor mais de relacionamento sério com você, que é o segundo ponto, e se ela sempre mantém outros caras perto dela, isso é um indicador muito claro de que você é simplesmente uma opção para ela e não é nem a melhor opção. E é justamente por isso que ela mantém outros caras por perto, é justamente que ela flerta com outros caras abertamente, né, na sua frente, ou então ela sempre deixa você com o pezinho atrás, meio inseguro sobre a posição que você e ela tem. Ou seja, você se relaciona com a mina há 2 meses e você não consegue dizer se vocês são ficantes, se vocês são ficantes sérios, se vocês são namorados, porque justamente ela
deixa você empendurado para poder receber recursos e não devolver nada, ou quando você cobrar, né, ela simplesmente vai dizer, não, mas a gente não tem nada sério, entende? Então, observe se ela usa chantagem emocional, observe se você tem esse esgotamento emocional quando está se relacionando com ela, ou se ela flerta e mantém outros caras por perto, porque isso deixa claramente o sinal de que você não é importante para ela. Então esse foi o vídeo. Se você ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito, deixa um comentário aí sobre o que você achou sobre temas e próximos vídeos. E é isso. Ativa o sininho se você não tiver ativado. Dá uma olhada aí nos links da descrição, tem bastantes links interessantes que vão te ajudar na sua jornada de desenvolvimento pessoal e de relacionamentos. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!